Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Leitores em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente conversa sobre grandes obras da literatura com quem realmente entende desse assunto. E para começar essa primeira edição, eu trouxe uma convidada muito especial. Bianca, ela é fã da saga Duna e já leu a primeira trilogia dessa saga. E o tema de hoje é a complexidade de Duna. Será que Duna é tudo isso mesmo? Ou Atreides é herói ou vilão? E o legado dele? Salvou ou destruiu o universo? Bom, para descobrir isso, eu separei 5 perguntas para nossa convidada especial. Oi, Elion, tudo bem? Obrigada por me convidar para participar aqui no podcast do Observatório Geek. Sou fã de Duna há muitos anos. Li os livros e acho que agora que estão saindo os filmes, a gente tem muito mais espaço para falar sobre Duna. Acho que Duna tem muito mais alcance e acho ótimo que a gente consiga espalhar um pouco mais a obra do Frank Herbert. E vim aqui responder algumas perguntinhas que você me trouxe. Vamos lá. Primeira pergunta. Bianca, quando você leu Duna pela primeira vez, você já comprou a ideia de que era uma obra-prima ou achou superestimado no início? O meu primeiro contato com Duna foi com o livro mesmo, há alguns anos atrás, talvez 2017, 2018. E eu tava procurando um pouquinho mais sobre ficção científica, que era um gênero que eu tinha começado a ler há alguns anos. Já tinha lido alguns livros mais famosos de sci-fi, mas ainda não tinha chegado até o Duna. E daí, quando eu cheguei no Duna, o que eu sabia era que tinha a ver com política, com ecologia, tinham vários temas que eram abordados. Mas eu não tinha ouvido falar de Duna em nenhum momento antes de começar a pesquisar especificamente sobre sci-fi. E o que é engraçado, porque eu leio há muitos anos, acho que desde que eu aprendi a ler com 7 anos, eu consumo literatura, né? Vários tipos de literatura diferentes, principalmente clássicos. E Duna nunca tinha entrado no meu radar. Então eu não consigo nem dizer que era superestimado nem nada do tipo, porque ele chegou de uma forma muito nichada pra mim, né? Então eu não acho que ele seja superestimado de jeito algum. Segunda pergunta. Muita gente trata Paul Atreides como herói, mas outros veem ele como um dos grandes vilões disfarçados da ficção. Para você, ele é mais herói ou mais responsável por tragédias? Quando você me pergunta sobre ele ser herói ou vilão, né, ou alguém que levou muitas tragédias, eu penso automaticamente em uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um senhor que fazia cordel. Ele estava fazendo alguns cordéis ali na feira do livro e alguém perguntou pra ele se ele achava que o Lampião era herói ou vilão. E daí ele disse nenhum nem outro. Foi uma figura e depende. Essa resposta depende de para quem você tá perguntando. E eu acho que o Paul ele entra nesse lugar também, né? Tem toda essa carga dele ser esse salvador que vem de fora, vem de um outro planeta. Ele tem aí todo esse background dessa família que é muito mais próxima do Império do que os Fremen, claro, que estão ali à margem, né? E a gente não pode esquecer desse ponto dele. E daí o Paul, ele pode parecer no início que ele é um herói, né? Ele é o cara que vai trazer a Hax de volta para os Fremen e tudo mais. E acho que na adaptação a gente vê que nem todos os Fremen compram essa ideia dele, né? Principalmente a Shani. E tem mais uma facção ali que muito provavelmente vai ser chefiada por ela no terceiro filme. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, a gente só tem até o segundo filme, né? E voltando pro livro, a gente não tem essa percepção, né? Pelo menos no primeiro livro. A gente entende que depois tem desdobramentos, mas ainda no primeiro livro, Bruce Fremen, ele é visto como esse messias, como esse herói, essa pessoa que vai trazer esse prestígio, uma vida melhor para os Fremen novamente, né? E em contrapartida, não dá para deixar de pensar em como o Paul, quando assume Hux como imperador, ele também passa a fazer uma manutenção do sistema, né? É um sistema imperialista e ele tá ali fazendo a manutenção do que serve a ele, do que serve
quem serve a ele, né? E daí, a partir desses acontecimentos, ele vai tomando um outro rumo. Então, eu não consigo ver o Paul nem como herói, nem como vilão. Acho que ele é uma figura que é o pilar de uma mudança muito grande. Não sei nem se a gente pode usar revolução. Com certeza tem uma revolução ali, mas acho que muitas vezes a gente pensa na revolução de uma forma bem positiva, né? Mas a quem serviu a revolução de Arrakis? Aos Fremen? Mas a forma que se deu serviu aos Fremen por quanto tempo? Por quantas gerações? Terceira pergunta. Em Messias de Duna, o Paul já está lidando com as consequências do próprio mito. Você acha que ele é vítima do destino ou só não teve coragem de impedir o que sabia que ia acontecer? Não acho que ele seja uma vítima, mas acho que tem muita coisa que precede o Paul, né? A decisão da Lady Jéssica é de que ele seja o Kizaj Haderach, né? Isso é uma decisão que ela toma ainda na gestação. E isso é uma grande discussão entre ela e as Bene Gesserit, né? Então, ele foi programado para ser isso pela mãe. E em algum momento ali do primeiro livro, ele pode decidir se ele vai tomar esse caminho ou não. Mas à medida em que ele vai se apropriando de Arrakis, da luta de Arrakis, entendendo e se aprofundando mais, ele toma para ele como uma verdade e como o destino. Mas não necessariamente ele tomaria esse destino. Ele toma na hora que ele decide, que é o que ele quer, né? Mas a gente entende ali que já tinha alguma coisa sendo programada e que a Lady Jessica decidiu que seria com o filho dela e ela antecipa, né? Porque não era pra ser ele. Não era nem pra ser um homem, pra começar, né? A ideia não era essa, porque era pro Kizaj Haderach ser alguém ali que fosse aliado das Bene Gesserit e que fosse realmente alguém que trouxesse esse poder a mais pra elas. E quando o Paul toma esse lugar, ele não traz o benefício que era esperado para a Irmandade, né? Então não acho que ele seja uma vítima, acho que ele tinha sim uma opção ali de ir por esse caminho ou não. E por tudo que ele viu, tudo que ele tinha vivido, ele decide que ele vai. E daí é a partir daí que a gente começa a entender que muitas vezes ele começa a ter essa presciência e tomar decisões a partir dessa presciência, e que muitas vezes a gente olha e questiona, mas dentro do que ele entendia ali como o que funcionaria melhor ou o que funcionaria menos pior, ele vai tomando algumas decisões nesse sentido, né? Então, ele tenta evitar algumas tragédias, mas o lugar que ele ocupa, a batalha que foi feita em volta do nome dele, não tem como voltar atrás. E acho que a gente vê muito isso com Leto II, né? No quarto livro. Porque o filho dele vai entrar nesse tipo de embate de uma forma muito mais profunda, muito maior que ele. Mas é um embate que já tá ali no primeiro livro, né? No fim do primeiro livro pro começo do segundo. Quarta pergunta. O povo Fremen em Duna é frequentemente romantizado. Mas será que eles são realmente puros ou também são manipulados e manipuladores dentro daquele sistema? Os Fremen são um povo como outro qualquer, né? Eu acho que a diferença é que quando a gente inicia Duna, né, esse universo, a gente já vê que os Fremen, naquele momento, naquele contexto ali, por muitos anos, né, por gerações, estão sendo oprimidos dentro da própria terra, mas são um povo de muita tradição, de muita cultura, de muito conhecimento, tanto que eles ensinam muito mais para o Paul do que o Paul ensina para eles, né? E à medida em que o Paul vai avançando, os Fremen vão tomando esse poder organizado e avançam, né, nas batalhas, a gente vê esse jihad acontecendo em nome do Paul, né? Essa guerra santa que é estabelecida. Eu não acho que dê pra gente colocar de forma alguma como um povo passivo. Acho que de certa forma eles são uma massa de manobra na mão do Paul, em certo ponto. Mas também porque tem um interesse trocado. Então o interesse dos Fremen é que o Paul defenda essa ideia, né? Que ele seja o The One ali, como a gente já viu em várias outras obras, que ele vai levar esse povo para frente, que ele vai liderar essa batalha. Então tem esse interesse no Paul e o interesse inverso também do Paul nos Fremen, que vão
conquistar tudo que ele quer. Não acho que dá pra gente falar que é um povo puro, assim como nenhum outro. Acho que eles têm sim os próprios interesses. E fica muito claro o quão subjugado eles são, né, no primeiro livro. Mas isso não quer dizer que eles sejam puros ou algo nesse sentido. Acho que é só um povo, assim como qualquer outro, que tem seus desafios, tem. A gente vai vendo depois que tem discordância entre eles, não é um grupo homogêneo, mas eles se juntam por um bem maior que a libertação de Arrakis e dos Fremen, né? E eles se usam dessa influência, desse poder do Paul e vice-versa. Quinta pergunta, para encerrar o episódio de hoje. Em Filhos de Duna, a nova geração assume o controle. Ianca, você acha que o legado de Paul melhora ou piora ainda mais o universo? Em Filhos de Duna a gente vê a manutenção desse sistema, né? Que o Paul criou, alimentou, enfim. E estão os filhos lá. E é uma geração muito diferente da do Paul, porque esses filhos não precisaram conquistar, né? Eles não precisaram ir para o campo de batalha. Eles não vivem o que o Paul viveu. Não só os filhos, mas como toda essa geração Fremen também, né? Essa geração que vem depois em Arrakis. E são alguns choques de geração que a gente vê até depois, né? Depois de Filhos de Duna, quando a gente tá ali acompanhando o Leto II, você vê que mudaram os costumes, mudou a cultura. Então, são muitas diferenças. Acho que tem um legado que o Paul deixa, sim, mas acho que são filhos que não passaram pela história. Então tem uma forma muito diferente de lidar. E mais uma vez são filhos que estão ali fazendo essa manutenção de um sistema que foi pré-estabelecido pela geração anterior. E eles vão dando continuidade em algumas coisas, mas estão muito distantes, né, do pai. Não vejo como os, pelo menos nesse livro, né, depois quando a gente vê o Leto II, depois de um milênio é outra coisa. Mas eu particularmente não enxergo como esses dois filhos levando muito à frente o que foi a essência do Paul lá no começo, quando ele é acolhido pelos Fremen. Mas acho também muito interessante a gente ver como que essa troca de geração, né? Como que as coisas vão se dando com o tempo, porque o sentido das coisas vai mudando, o sentido vai se perdendo, e é muito comum que uma geração não seja igual a outra, porque o mundo é outro, né? As situações que eles vão passando são outras. Mas acho que tem sim um legado que o Paul deixa, e acho que esse legado é muito mais visível no Leto II. E esse foi o episódio de estreia da série Leitores em Foco. Ianca, muito obrigado por participar desse primeiro episódio. Foi ótimo entrar nesse debate sobre Duna. E você que está ouvindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Curte, compartilha e comenta aqui. Para você, Paul Atreides é herói ou vilão? Deixe aqui sua opinião. Eu sou Elion Felipe e a gente se vê no próximo episódio.